Olá, amigos. Hoje nós vamos abordar um tema que eu considero muito importante, que é a tribuna espírita. Aliás, o termo tribuna espírita é interessante. Eu desconhecia essas análises, essas reflexões. Eu vi uma vez um expositor renomado espírita comentando que às vezes a gente chama de púlpito, né? Vamos ao púlpito, e ele disse com muita clareza que púlpito não é do espiritismo, o espiritismo é tribuna, que púlpito é da igreja, é de outros tipos de templos. O púlpito está num outro tipo de templo religioso, que como não existe hierarquia, e fez lá toda a sua análise sobre esse tema. Na doutrina espírita que existe a tribuna. Então quando você vai falar em público, você vai estar na tribuna. Por que é importante o tema sobre a exposição espírita, sobre a pregação, sobre a preleção? Existem vários nomes para a tribuna espírita. Porque se você for pensar bem, nós formos a pensar bem, desde Jesus a gente está sendo convidado, aquele que estuda, a pregar. Jesus falava assim: ide e pregai o Evangelho por todos os cantos do mundo, a todas as pessoas, a todas as criaturas. Está lá em Marcos. Ide e pregai o Evangelho em todos os lugares do mundo, a todas as criaturas. Aí vem o Espiritismo, na missão dos Espíritas, Erasto, em Paris, em 1863, e diz, eu vou só dizer algumas palavras de Erasto: ides pregar, as línguas de fogo estarão sobre as vossas cabeças. Jesus disse isso. Ide pregai a palavra divina. Bom, quando Erasto diz as línguas de fogo estarão sobre vossas cabeças, o que estaria Erasto dizendo? Que o trabalho da pregação, o trabalho da explanação, da exposição doutrinária é um trabalho dos espíritos superiores. Então eles têm um interesse muito grande na divulgação da mensagem do Evangelho e da divulgação da mensagem espírita. Então quando alguém se dispõe a se preparar para ir para um trabalho de orientação da doutrina espírita, exposição, ele nunca estará sozinho. E tem uma responsabilidade muito grande, porque ele tem que se preparar e saber que tem que ter material, porque ele nunca vai estar sozinho. Ele tem que confiar. E o que não falta são exemplos de pessoas que, quando se viram sem saber o que falar, muitas vezes surgiram inspirações na hora, desde que eles estivessem bem preparados. Só faltasse um empurrãozinho, vamos dizer assim. Disse assim Erasto: ide pregai, convosco estão os espíritos elevados. Então aí nós perguntamos, se os espíritos superiores se interessam pelo trabalho da divulgação, e muito, se eles vão estar sempre juntos, ajudando as pessoas que divulgam, por que há divulgações que são algumas até medíocres? Por que há divulgações, exposições que são tão inferiores, tão sem alcance? Por culpa nossa. Somos nós os responsáveis pela inferioridade de uma mensagem. Porque somos nós quem nos preparamos, e muitas vezes não nos preparamos convenientemente, porque não é só estudar, mas é também nos sintonizarmos com os ideais superiores, é querermos ser úteis, é querermos fazer o bem. Então André Luiz, ele escreve um livro através, não de Chico, através de Valdo Vieira. Eu acho que talvez um dos poucos livros que foi escrito, psicografado inteirinho pelo médium Valdo Vieira, em Uberaba, que foi o Conduta Espírita. E um dos capítulos desse livro chama-se A Conduta Espírita na Tribuna. Eu vou comentar alguns itens aqui dessa orientação que André Luiz nos apresenta. Quando você estiver na tribuna espírita, procure palestrar com naturalidade. Você não está se exibindo numa tribuna espírita, você tem que ser natural, você está transmitindo uma mensagem, você é só um mensageiro. Você é uma pessoa que está pegando uma mensagem de alguém e levando para outra pessoa. Você é um mensageiro, você é um intermediário. Então você tem que fazer aquilo com naturalidade, com simplicidade e humildade. E isso o André Luiz vai comentar num outro parágrafo. Fugindo, inclusive aí ele vai falar do horário. Procure não exceder o tempo previsto. Então se está lá marcado, quanto tempo que é a preleção nessa casa espírita, 40 minutos. Por que você vai falar 1h30?
Então você vai falar 40 minutos, 35, 45, você vai respeitar as disposições daquele ambiente que está te acolhendo. O senhor André Luiz está nos orientando, né? É sempre a simplicidade, procurar harmonizar-se com o entendimento do auditório. Se você é convidado para falar numa cidade muito simples, de pessoas muito simples, você não vai pegar um tema árido. Ou se pegar, você vai transformar em palavras simples. André Luiz está sugerindo você não só a simplicidade, mas procurar se fazer entender. Apresentar uma doutrina que as pessoas possam entender. O que mais que ele diz assim? Nunca usar de palavras que humilhem ou firam a suscetibilidade das pessoas que estejam ali presentes. Nós comentamos numa reflexão passada que nós gravamos sobre a história do seu Hugo, quando ele convidou o pastor protestante, que foi com toda a congregação assistir uma palestra espírita, e o orador foi falar do batismo em determinado momento, e o seu Hugo pediu que ele não falasse. É exatamente isso, porque iria ferir a suscetibilidade do pastor, que foi convidado dele, e levou a congregação para assistir uma palestra espírita, e no entanto vai falar de um tema que não bate da doutrina, visão espírita do batismo, quanto do protestante. O senhor Hugo pediu que não falasse, e nós ali tivemos uma grande lição com o senhor Hugo, e aqui André Luiz já fala, nada que vá humilhar ou que vá ferir a suscetibilidade das pessoas. Procure fazer-se digno da doutrina que você está representando, diz André Luiz. Abstenha-se de historietas impróprias ou anedotas reprováveis. Quer dizer, na casa espírita não se cabe anedotas, palavras chulas, não se cabe. É diferente de um caso alegre, é bem diferente, gente, um caso alegre de anedotas que são vulgares. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Se a gente quer que as pessoas riam um pouco, porque está pesado o tema, a gente pode comentar fatos alegres. Existem fatos belos que são alegres, como o caso, por exemplo, de Santa Madre Teresa d'Ávila, da Igreja Católica, que conta que ela estava levando a comida para os pobres, estava atravessando aquele riacho, e o riacho começou a ficar caudaloso, começou a arrastá-la, ela pediu socorro a Jesus. Diz a lenda cristã que Jesus apareceu e a tirou da água e disse assim para ela: olha, minha irmã, veja como eu trato aqueles que me seguem. E ela teria dito a Jesus: por isso o senhor tem tão poucos seguidores, viu? Porque não é fácil seguir o senhor. Então fica alegre, mas não é chulo, não é vulgar. São histórias que falam de Jesus, do seguir Jesus, da dificuldade, da coragem de quem segue Jesus, e não deixa de ser alegre. No entanto, não é uma piada, não é uma anedota. Isso André Luiz está nos sugerindo. Porque o orador é responsável pelas imagens mentais que ele cria naqueles que estão ouvindo. E é verdade, gente, vamos ser francos. Muitas vezes a gente vê uma notícia e a gente não consegue tirar aquilo na cabeça. Ficam dias aqui, a gente acorda pensando naquela notícia, ou uma imagem que a gente, ou um filme que a gente assistiu. Ou a gente vai dormir pensando, porque aquilo marca demais a gente. Agora, se marcar negativamente, para que serve? Não é essa a função da exposição espírita, da pessoa que está na tribuna espírita. E diz André Luiz, evite o abuso de estudos doutrinários difíceis, de entendimento complicado. Não é todo mundo que tem bagagem para ficar recebendo tanto conhecimento complicado. Tem orador que é assim, que vai à tribuna e fica falando, ninguém entende. Porque é assunto tão técnico, tão complexo, ninguém entende o que adianta. Ele vai embora e ninguém ficou com mensagem nenhuma. Isso não serve para uma tribuna espírita, segundo nos orienta André Luiz. Isso são orientações de André Luiz, a orientação do espírito. É lógico que a gente pode, como diz Allan Kardec, é uma opinião pessoal. É a opinião pessoal de André Luiz. Nós podemos questionar, mas tudo tem bom senso, certo? Até aqui, se a gente for pensar bem. E diz assim, continuando André Luiz, o orador deve manter-se inalterável frente a uma situação imprevista e sempre pronto para auxiliar. Inalterado diante de situação imprevista. Quando você vai falar em público num lugar que você não conhece,
não conhece, você nunca sabe o que pode acontecer. Nós acompanhamos um orador no interior de São Paulo uma vez e aconteceu um fato muito interessante. Ele era um orador desconhecido para as pessoas daquela região, conhecido nosso. E ele, quando começou a falar, uma pessoa começou como que a incorporar um espírito que falasse em línguas. Na verdade, a pessoa estava obsidiadíssima, porque ela não falava coisa nenhuma. E ela se jogou de joelho na frente da mesa, diante do orador, onde estava o presidente da mesa e mais algum representante, e começou a falar sem parar, olhando para os céus, batendo no peito. O orador parou a palestra, todo mundo ficou sem saber o que fazer, porque ela estava incomodando o orador. O orador virou e falou assim: nós estamos numa casa espírita, por isso nós vamos socorrê-la. Então eu vou pedir ao dirigente da mesa que chame os médiuns responsáveis pelo atendimento dessa casa. Olha, o orador falou, e vamos atender essa senhora. Depois eu continuo a palestra. E o pessoal foi, ele inclusive foi lá, deu passe, levaram para a Câmara de Passe e ele voltou e continuou a palestra. Estava pronto para auxiliar. Em vez de se sentir incomodado, porque a pessoa passou mal, a casa espírita é para quem passa mal, é para quem não está bem. A casa espírita é um hospital de atendimento. Se a gente não for atender, é a mesma coisa que eu estiver num pronto-socorro, uma pessoa chega dando a luz na porta do pronto-socorro, eu não posso atender porque eu estou trabalhando? Mas não é para atender pessoas que estão dando a luz também que eu estou lá? Então a gente tem que atender dentro da casa espírita. E o expositor também. Ele tem que saber, o dirigente da casa tem que saber, pedir até licença se o expositor não tiver o bom senso. O senhor aguarda só um instantinho, vai atender lá, leva a pessoa para uma câmara de passe, socorre e deixa depois o orador continuar o trabalho dele tranquilamente. Então tem que estar pronto para auxiliar, diz André Luiz, e eu concordo com isso, eu acho que vocês também concordam. E procurar tirar dos vocabulários, enquanto você está fazendo palestra, tudo que for gíria, tudo que for expressão pejorativa, coisa que você usa na vida rotineira. Não é compatível com uma casa espírita, não é compatível com uma casa cristã, não é compatível com a mensagem superior de Jesus, nem da doutrina espírita. É uma falta até de respeito, vamos dizer assim. Já. Então, com esses ensinamentos, eu me recordei que numa outra coisa, como eu li no comecinho, Jesus disse: ide e pregai para o mundo inteiro, para todas as criaturas. Os espíritos superiores disse: ide, vão e pregue, e os espíritos superiores vão estar com vocês. Quer dizer, é uma missão ligada aos anseios superiores, então é natural que eles sempre vão nos ajudar. Eu me recordo que uma vez, essa é uma experiência pessoal, a gente não deve ficar falando o eu nas palestras espíritas. Mas como uma das propostas das reflexões é apresentar um acervo de experiências próprias que eu vivi, então eventualmente eu vou ter que contar casos onde eu vou falar de coisas que aconteceram comigo, como esse fato. É um fato sobre uma exposição que eu fui fazer. Eu sempre gostei de assistir palestra. Eu tinha um gravadorzinho com aquelas fitas cassete, gravava, levava para escutar em casa, sempre gostei, principalmente das pessoas renomadas. E quando eu não podia estar presente por estar de plantão ou em outros compromissos, eu deixava esse gravadorzinho com amigos do centro para eles gravarem a palestra para mim. E uma vez veio um senhor de Curitiba, eu ainda era bastante jovem, estava no início das tarefas, das preleções que o senhor nos conferia como trabalho necessário para nosso equilíbrio, vamos dizer assim. Eu deixei o meu gravadorzinho, depois peguei aquela palestra e me apaixonei pela história que ele contou. Uma história linda de um estudante de medicina que tem uma parada cardíaca, uma experiência de quase morte, e hoje ele é um psiquiatra, escreveu um livro sobre essa experiência dele, contando a vida depois da vida. E, nossa, eu fiquei tão impressionado com aquela história que eu comecei a contar aquela história que estava naquele gravadorzinho, só que eu não sabia de onde era aquela história. Eu não tinha a fonte daquela história. E sempre fui muito rígido comigo, cobrei muito sempre a retidão no meu comportamento em relação à tribuna espírita. E um dia eu estava lendo um livro que não era esse, Conduta Espírita, se eu não me engano era de Joana de Ângeles, em que ela comenta: sempre que você for citar um fato, cite a fonte.
Pronto, estragou com a minha alegria, porque eu estava fazendo aquela palestra, mas eu não sabia a fonte. E dizer que a fonte era de uma outra palestra, mas eu não sabia de onde que ele tirou aquela fonte. E eu fiquei muito angustiado com aquela história, era tão bonita, eu queria continuar contando e não podia contar. Um dia estávamos na nossa reunião mediúnica, nos preparando para iniciar aqui em Cambé, e chegou uma senhora de Londrina, Dona Emiliana, uma artista plástica, uma pianista, uma pessoa, musicista espetacular. Chegou para nós e ela olhou para mim e falou assim: ó Zé Antônio, minha irmã veio de São Paulo, comprou um livro no aeroporto, só que em vez dela ler, ela compra e traz para mim. Se eu gostar é que ela vai ler. Você acha que isso pode? Faz um favor, lê para mim, se você gostar eu leio. E ela jogou o livro na minha frente, porque a irmã tinha comprado no aeroporto de São Paulo. Trouxe para ela ler. E ela achou que eu que deveria ler. E quando eu fui retrucar, falei: se a sua irmã quer que você leia, você acha ruim, por que eu vou ter que ler? Eu olho para o livro, era a história da palestra que o rapaz de Curitiba tinha contado. Jorge Ricci, Voltar do Amanhã. A história que ele narra, a história dele, quando ele teve essa parada cardiorrespiratória, fica alguns minutos vivenciando fora do corpo, e aí ele vai contar essa história nesse livro de uma forma muito bonita, muito interessante, muito cheio de ensinamentos, porque ele é protestante, até hoje. E ele não deixou de falar da vida depois da vida. Então aí eu estava diante de mim com o livro que a espiritualidade superior, através da irmã da Dona Emiliana, trouxe para nós. E eu chego na minha mão, Voltar para Amanhã. Os espíritos sempre ajudam quando você está trabalhando para divulgar a mensagem espírita. Então fica aí esse acervo pessoal meu, essa recordação desse fato, mostrando que a gente nunca está sozinho na tarefa do bem. Deus abençoe a todos, até o nosso próximo encontro.